Olá, queridos, tudo bom? Hoje vai começar mais uma aula, mais uma dos nossos encontros. Esse nós vamos tratar da quarta unidade e nós vamos falar hoje dos fatores psicológicos e psicográficos. Vou começar a apresentação. Então, hoje nós vamos falar dos fatores psicológicos e psicográficos que acabam influenciando o comportamento do consumidor. Unidade 4, como eu falei, né? E vamos um pouco para a nossa assim, introdução do que a gente vai falar hoje, né? Como você sabe, né, as decisões que nós tomamos como os consumidores acabam dependendo muito de fatores externos e internos. Nessa unidade, a gente vai compreender melhor algum desses aspectos que a gente chama de fatores psicológicos e psicográficos. Além disso, vamos estudar a definição e você vai ver como que eles podem ter um agente de muita influência nessa decisão. Então, primeiro vamos dar umas teorias, né? Um pouquinho de teoria sobre tudo isso daí. O comportamento do consumidor é influenciado por vários fatores psicológicos e psicográficos, né? Primeiro, o comportamento do consumidor, ele acaba sendo influenciado por vários fatores, que são exógenos e outros que são intrínsecos, que eles estão moldados na sociedade que nós vivemos. Então, você deve perceber que à medida que a gente vai se transformando historicamente, esse comportamento também muda, né? O que dávamos valores na sociedade da década de 50 são completamente diferentes do que a gente dá valor na sociedade de hoje. Então, entender esses fatores que influenciam essas mudanças e direcionam essa compreensão dessas necessidades do consumidor vão orientar os esforços de marketing, claro, para estar muito intrínsecas nesse comportamento. A gente vai levar em conta sempre os fatores psicológicos e os psicográficos. E isso vai estimular e movimentar essa escolha dos determinados produtos e marcas de uns em detrimento de outros. Bem como também a frequência de compra, que também tem muito a ver com isso daí. Então, a compreensão desses fatores acaba possibilitando que você, como profissional de marketing, traça as melhores estratégias daquilo que de fato motiva e influencia o comportamento de compra desses consumidores. Então, Kotler e Keller dizem que a compreensão do comportamento desse comprador acaba partindo do modelo de estímulos e respostas, né? Então, assim, estímulos ambientais de marketing acabam penetrando no consciente desse comprador e um conjunto de fatores psicológicos, combinando a determinada característica desse consumidor, leva a esse processo de decisão de compra. Então, o profissional de marketing deve entender o que acontece no consciente desse comprador, entre a chegada desse estímulo externo, que ele é controlado pelo profissional de marketing, até a decisão de compra, que isso sim não é controlado, porque depende de vários fatores. Nós já discutimos alguns aqui, né? Então, 4 fatores psicológicos: motivação, percepção, aprendizagem e memória é que influenciam a relação desse consumidor a esses vários estímulos de marketing que ele está sendo absorvido. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um quadro que demonstra muito bem disso, que é tirado do livro de Kotler e Keller, que é Administração de Marketing, que para mim é a bíblia do marketing, mas é claro, tem vários outros livros de comportamento do consumidor que também permeiam todas essas teorias e que também são muito bons para a gente discutir. Mas no caso aqui, dessa disciplina, a gente está usando a bibliografia do Kotler e Keller. Então, a gente tem os estímulos de marketing. Como eu disse, são controlados pelo profissional de marketing, que são produto, preço, promoção e praça, né? Nada mais do que isso. Que são produto, preço, distribuição, que é praça, e comunicação, que é a mesma coisa que promoção. E aí a gente tem outros estímulos, que são econômicos, tecnológicos, político, cultural. Nós estamos vivendo, por exemplo, nessa pandemia que nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo uma questão muito importante econômica que muitos estímulos de marketing podem não estar tendo sucesso,
que mesmo que o profissional de marketing esteja fazendo várias coisas para estimular, não está vendendo. Por quê? Porque provavelmente não essa pessoa está afetada por tudo isso que está acontecendo. E aí eu tenho a psicologia do consumidor, que é o quê? A motivação, a percepção, a aprendizagem e a memória. E junto com isso, eu tenho aquelas características que são culturais, sociais e pessoais. Aí essas duas coisas, ou seja, a característica mais a psicologia, vão direto para esse processo de decisão de compra, que aí depende do reconhecimento, pela busca das informações, a avaliação de todas as alternativas que eu tenho para comprar aquilo, a decisão de compra, ou seja, a avaliação da alternativa, eu vou fazer comparações, eu vou me decidir se eu vou ou não, e esse comportamento pós-compra, que também é muito importante, porque a relação que eu tenho com aquele consumidor durante com aquela empresa, durante aquela compra, vai trazer toda a minha informação e tudo aquilo que eu quero no pós-compra. E aí eu vou para a decisão de compra, que é a escolha do produto, a escolha da marca, a escolha do revendedor, o montante de compra, o momento da compra e a forma de pagamento. Tudo isso também são fatores que vão influenciar nesse modelo do comportamento do consumidor. Então, motivação, primeiro delas. Conflitos psicológicos resultantes de necessidades como reconhecimento, estima ou mesmo integração podem motivar uma atitude que satisfaça. Então, para a gente trabalhar com teoria de satisfação e motivação, a gente trabalha com 3 teorias, que é Freud, Maslow e Herzberg. Então, a seguir, a gente vai tentar botar essas 3 motivações, ok? Freud tem uma afirmação, inclusive você que está me vendo aí, se você quiser ver a série que está passando, minissérie do Netflix, Freud é uma excelente escolha para a gente que está estudando um pouco pessoas aqui. Então, Freud afirmava que as pessoas não têm consciência das reais forças psicológicas que moldam seu comportamento, pois, à medida que crescem, reprimem desejos que jamais serão totalmente eliminados. E esses desejos acabam desencadeando sonhos e, às vezes, comportamentos obsessivos, interferindo nas suas decisões de consumo. Então, o que ele está querendo dizer aí com isso? Que muita coisa que vem lá de trás nosso está moldando o nosso comportamento hoje. Maslow já tem uma outra conclusão, que as pessoas buscam satisfazer suas necessidades obedecendo uma hierarquia, da mais urgente para menos urgente. E aí essas necessidades incluem as fisiológicas, que são as primeiras, que a gente tem que ser hierarquicamente atendida primeiro. Você não vai fazer nada se você está com sede, você não vai fazer nada se você está com fome, você não vai fazer nada se você está com vontade de ir ao banheiro. As de segurança vêm na sequência. E aí vem as sociais, as de estima e as de autorrealização. Então, muitas vezes você fala bem assim, nossa, aquele cara tem tudo, agora ele está pulando de paraquedas, ele está inventando moda, ele está querendo coisa para inventar, ele inventou de pular de paraquedas agora. Provavelmente ele já atendeu a todas as suas hierarquias e ele está indo para autorrealização, porque ele provavelmente está entediado com tudo aquilo que tem na vida dele já, não tem nada que ele possa comprar que ele não tenha. E aí são as pessoas que buscam essa autorrealização. E aí as pessoas tentam satisfazer as mais importantes no primeiro lugar, depois vão em busca da satisfação das próximas necessidades. Então, por exemplo, um homem passando fome, que é a necessidade 1, não tem interesse pelo último acontecimento do mundo da arte, que é a necessidade 5. E não quer saber como é visto pelos outros, necessidade 3 ou 4. Tampouco está preocupado com a qualidade do ar que respira, necessidade 2. Isso tem a ver muito quando você pensa em pessoas muito carentes, pessoas em situação de rua. Elas não têm nem a necessidade de 1 sendo atendida. Então, as outras, ela não vai nem pensar nisso. Então, mas quando ele dispõe de comida e água suficiente, a próxima necessidade mais importante se torna relevante. E essa é a pirâmide de Maslow. Então, aqui na base, a gente tem as fisiológicas, que é alimento, roupa, repouso, moradia. E as básicas são as de seguranças fisiológicas. As de segurança são segurança do corpo, do emprego, recursos, da moradia, da família, saúde, propriedade. Aí eu venho pelas psicológicas, que é amor, relacionamento. A gente não brinca que quando a pessoa tem tudo isso daqui, que são as básicas, aí sim que ela vai procurar família, amizade, intimidade sexual. E aí a outra seria estima, já é uma coisa pessoal. E por último são as realizações pessoais. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar em novidades, que é um vídeo meu que eu fiz pro meu canal,
sobre necessidades e desejos. Que aí eu justamente vou falar sobre isso daqui. Para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais, para a gente não gastar muito tempo do nosso encontro. Já Herzberg, ele desenvolveu sua teoria com base em duas características de fatores. A primeira são os fatores que causam insatisfação. E a segunda, os fatores que causam satisfação. E aí, a ausência de agente de insatisfação não motiva a atitude de compra. É sempre necessária a presença do fator de satisfação para que haja motivação de compra. Ou seja, eu preciso estar bem satisfeito para poder comprar. E aí, um comprador, e a outra coisa seria, além de motivação, é a percepção. Né? Um comprador, ao ser motivado a comprar, está pronto para agir. Mas o modo como ele agirá vai depender da sua percepção da realidade e a sua volta naquele momento. Então, a percepção é o processo pelo qual alguém seleciona, organiza e interpreta essas informações recebidas para criar essa imagem significativa do mundo. E essa percepção depende de estímulos físicos, quanto à relação desses estímulos com o ambiente, com as condições internas, individuais. Keren, por sua vez, afirma que percepção é o processo pelo qual o indivíduo escolhe, organiza e interpreta a informação, ou seja, é a minha percepção sobre aquilo. E aí eu tenho o ponto aprendizagem, que é o processo como fator psicológico que motiva o consumidor, que acaba sendo o fruto da ação. Então, é à medida que mudam seus comportamentos, os consumidores estão aprendendo e acumulando experiências. E a partir dessa interação entre impulso, estímulo, sinais, respostas, é que aí sim que acontece a aprendizagem. Então, para Farias, Dutch e Carvalho, a pesquisa psicográfica deve retratar o estilo de vida dos consumidores, que ele acaba sendo percebido por meio de hábitos e preferências. Já Farias, Dutch e Carvalho também, em outra questão, em exemplos de festas populares, como o carnaval, as pessoas que decidem ir a lugares com atividade de rua têm um perfil distinto daqueles que escolhem lugares de descanso ou estão em um momento da vida diferente. Então, quanto mais uma compra está ligada à autoimagem da pessoa, mais envolvida ela vai estar no processo de decisão. E aí, continuando nas influências psicográficas e psicológicas, o comportamento de compra do consumidor acaba sendo super influenciado psicologicamente e psicograficamente. Então, como você sabe, ninguém vive isolado no seu interior como se estivesse numa ilha. Nós não vivemos, a gente vive em comunidade. E aí, essa decisão de compra é fruto dessa interatividade das influências do meio que o consumidor está inserido. Então, por exemplo, se a gente não tivesse as redes sociais e a gente estivesse vivendo num momento hoje isolado, igual a maioria das pessoas ainda estão vivendo no meio da quarentena, por que elas precisariam consumir? Se ninguém está vendo aquilo dali que ela está consumindo. Aí ela estaria atendendo apenas as necessidades dela e não aquilo que as pessoas acham sobre ela. É um pouco complexo, mas com o tempo vocês vão entender. E essas experiências são frutos dessas decisões e são acumuladas, formando as pessoas e definindo o quanto elas são consumidoras. O consumidor é como um iceberg que se movimenta no mercado. Todos podem visualizar sua ponta, mas suas reais intenções e motivações permanecem ocultas, como esse exemplo aqui. Aqui está a ação do comportamento em cima, e motivo e causa são todos esses daqui que estão listados: as necessidades, as crenças, atitudes, percepção, preconceitos, motivação, hábito, estado de espírito e vários outros que a gente poderia citar. Então, compreender essas influências pode levar você à compreensão dos fatores submersos, que acabam motivando o seu consumidor à ação. Muitos profissionais acabam ignorando esse estudo e ficam apenas na superficialidade, observando apenas a compra em si, e não o que realmente motivou a compra. É o que a gente fala muito em dor, é quando a gente fala em personificação. A gente tem muito a ver sobre isso, mas eu vou falar de persona em outro lugar. Solomon utiliza um exemplo a seguir para mostrar como é importante que os profissionais compreendam as influências psicológicas e psicográficas, bem quanto a sua interação. E aí, esses fatores, né, acabam, crenças, valores, atitudes, percepções, preconceitos,
São apenas alguns motivos que vão levar esse consumidor a ter determinadas atitudes de compra para satisfazer essas suas necessidades. E aqui eu trago um panorama geral de tudo que nós falamos aqui agora. O que são os fatores psicológicos? É um pouco da motivação, os conflitos psicológicos resultantes da necessidade, como reconhecimento, estima, ou até mesmo integração. É a percepção dele. Ou seja, um cliente, ao ser motivado a comprar, está pronto para agir, mas como fará isso dependerá da sua percepção de realidade. Aprendizagem e memória, porque você também tem que lembrar daquilo na hora de comprar. E aí eu tenho o psicográfico, que são aquilo que é um pouco mais, tá um pouco mais assim, encruado, que é o estilo de vida, a personalidade da pessoa e a autoimagem que ela quer passar. Gente, por hoje é só. Espero ter ajudado aí nessa parte com vocês. Agradeço quem está vendo aí esse vídeo. Peço desculpas novamente por a gente não estar conseguindo fazer num horário, mas esse final de semestre para mim tá bem complicado de horário à noite, tá? E vejo vocês no nosso próximo encontro. Semana que vem tem mais. Beijinho, tchau, tchau.